Acabou de chegar aqui do meu lado o Wilson Vedana. Vedana, falei certo? Isso então, mesmo. Tá bom. Ele é diretor da ANAF, que é a Associação Nacional dos Advogados Federais, que é essa parceria que a gente fez com a ANAF toda semana, né, Wilson? A gente vai ter aqui uma coluna colocando luz, jogando luz sobre a aplicação do dinheiro público, os problemas que o governo enfrenta ali, né, na gestão desse dinheiro. E o tema que você trouxe hoje, ontem a gente falou da questão da sonegação, e hoje a gente vai falar do tema da corrupção, né, Wilson? Thaís, obrigado pelo espaço, primeiramente. Chega para cá obrigado só um pouquinho. Opa, não, para cá, para cá, para cá. Aí, pronto. Obrigado por nos receber. É importante esse espaço para... A gente sabe, né? Estado e mercado são forças complementares. Quanto melhor um funciona, melhor ele estimula a ação do outro. E eu acho que esse dado que foi apresentado no começo do programa mostra como é importante essa perda de credibilidade do meio político, tem muito a ver com a corrupção. É disso que a gente vem falar aqui hoje. Como combater a corrupção, como evitar que o dinheiro público, que o nosso dinheiro, seja perdido ou mal aplicado e acabe sendo desviado aí por atos de corrupção. Por atos de corrupção. E, gente, só para lembrar também aqui mais um dado, dá para passar para cá, dá. O Datafolha, o Instituto Datafolha faz pesquisa sobre a percepção do brasileiro dos maiores problemas do Brasil. Em 2015, a gente estava lá no auge da prisão de vários empresários, os maiores empresários do Brasil e tal, se deparando ali com o tamanho do petrolão. A corrupção chegou em primeiro lugar do maior problema do Brasil, pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso. Depois voltou porque saúde e violência e segurança sempre foram apontados ali como os maiores problemas do Brasil. Esse ano, a corrupção ficou em terceiro lugar. Pesquisa de setembro do Datafolha. Agora, esse dado, Wilson, é interessante porque, assim, a corrupção é identificada como um dos maiores problemas do Brasil, continua sendo, mas aí o Datafolha pergunta qual é a prioridade do próximo presidente da República, quais são as prioridades do próximo presidente da República. E a corrupção cai para o sexto lugar. Eu acho que a gente precisa recolocar esse tema na agenda e está acontecendo muito rapidamente uma mudança de cultura, né, na sociedade, no meio político. Tá? Eu creio que daqui a alguns anos essa priorização do combate à corrupção vai estar de novo em número 1 e as pessoas, o meio político tem que saber aproveitar isso, mudar essa cultura junto para poder ganhar credibilidade, porque essa é a chamada nova política que a sociedade quer ver. Aqui, ó, o Adriano Cabral está dizendo, não existe político corrupto sem empresário para corromper, né? É muita inocência o povo jogar toda a culpa, a responsabilidade para os políticos. Ontem mesmo a gente viu quem mais sonega e tal. Então, é mais ou menos por aí. Vamos trazer os dados que você trouxe aqui para nós, Wilson? Fala para a gente, formas de corrupção. Isso que o Adriano colocou é algo muito importante. Eu quis trazer aqui um dado do Guia de Avaliação de Risco de Corrupção da ONU, porque ele se aplica a Estado e mercado indistintamente, né? Então, formas de corrupção. Suborno, conflito de interesses, quando eu estou num posto público e tenho um interesse no mercado privado que é concorrente com aquele, conluio, a chamada porta giratória, que é preparar minha saída. Eu estou no Estado preparando a minha saída para o mercado, para depois voltar para o Estado, para depois voltar para o mercado. Então, isso também é uma forma de corrupção, né? A patronagem, você escolher um agente público, um agente privado e beneficiá-lo dentro do serviço público, ou mesmo dentro de empresas privadas, você fazer isso internamente. A questão do uso da informação, o agenciamento de informações ilícitas ou uso de informação privilegiada e, sim, evasão fiscal. Muita gente vê evasão fiscal, a gente falava de sonegação como algo quase natural. Não é. A ONU considera isso ato de corrupção, sim. Né? Então, é algo que tem que ser combatido. É uma coisa que a gente precisa evoluir aqui. Essa é uma pergunta, Wilson, que eu acho super relevante, que é assim, o que funciona no combate à corrupção? É a prevenção ou a repressão? Então, é fazer ginástica ou tomar Novalgina? Qual pergunta fácil, né, Thaís? Você prefere não ficar doente adotando boas práticas ou esperar a doença acontecer para depois tomar um remédio? Né? Exatamente. Então, assim, embora o combate repressivo à corrupção ele apareça muito mais, né, a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, quando o ato de corrupção já ocorreu e a gente vai com a Operação Lava Jato, vai buscar esse recurso, vai punir os culpados, o combate repressivo, ele é muito menos custoso e dá muito mais resultado. Embora não apareça tanto, né, é muito melhor investir, né, como dinheiro público, é um investimento muito melhor para a sociedade como um todo. O preventivo. O preventivo do que o combate repressivo. Claro que os dois têm que existir. A gente não quer fechar a farmácia,
mas a gente acha que se a gente conseguir adotar boas práticas internamente no Estado, e aí é fortalecer os órgãos que a administração pública já tem. A advocacia pública é um deles, né? A gente tem a AGU no âmbito federal, as procuradorias de Estado e municípios nos âmbitos regionais, né, estadual e municipal, para fazer isso, porque ele está perto do gestor, ele está ali do lado do gestor, está controlando Wilson, os atos. Tem uma característica que eu acho que já mudou no Brasil e só tende a melhorar, especialmente por causa da tecnologia, que é uma unicidade entre todos esses órgãos, todo mundo se falando, Tribunal de Contas, Advocacia Geral, Advocacia da Fazenda, quer dizer, vocês estão cada vez mais juntos, é isso? Isso, a integração é muito importante, a gente vai ver alguns exemplos de boas práticas que eu trouxe. Por exemplo, quando uma operação da Polícia Federal vai para a rua, a pessoa, o corrupto, ele já movimentou o seu dinheiro, ele buscou, ele vai buscar esconder aquele dinheiro, né, para não ser encontrado. Então, essa parceria é necessária até para que a gente possa, por exemplo, fazer uma ação de bloqueio de bens. Dizer, olha, aqui a gente tem uma séria suspeita de que houve desvio. Então já vamos bloquear os bens, esse bem não vai poder ser movimentado, vendido ou transferido para ninguém, para quando vier a ação de improbidade ou ação penal que comprove que aquele dano efetivamente aconteceu, a gente consiga ressarcir os cofres públicos daquele desvio que ocorreu. É verdade. Então vamos lá, então vamos ver um pouco do que você trouxe aqui, as premissas do combate à corrupção. Essas premissas são importantes, assim, isso talvez, a primeira delas principalmente é um pouquinho talvez diferente, né, no âmbito público e privado. No âmbito público você tem uma necessidade muito maior de transparência, porque o dinheiro é público, é de todos. Então a gente tem que saber onde esse dinheiro está indo. A gente tem evoluído muito com a lei de acesso à informação, mas ainda tem muito espaço para evoluir. Premissa básica, eu como cidadão tenho que saber quanto eu contribuí, para onde foi esse dinheiro, como ele foi distribuído e se ele chegou na política pública que devia chegar, né? A outra questão é a integridade, que a gente aqui no Brasil traduziu como integridade, o que internacionalmente se chama de compliance, né? Que é a observância, a criação de uma cultura de observância das normas internas da corporação, no caso do mercado privado, e do Estado, né? do poder público, no caso do setor público. E independência dos órgãos de controle. Isso vale para os setores de compliance das empresas e tem que valer para o Estado. E como é que funciona isso? Uma das formas, por exemplo, é garantindo o mandato. Né? O advogado-geral não pode ser tratado como um ministro que o presidente nomeia e demite a hora que quiser. Está me incomodando, então eu vou trocar. Não, tem que ser garantida uma independência mínima para essa instância. Então a gente acha que o mandato, por exemplo... Isso não é um trabalho de governo, isso é um trabalho de Estado, exatamente, né? Como é o presidente do Banco Central. Exatamente. Né? Quando eu falo o que eu faço, né? Eu sou procurador federal, as pessoas falam, você trabalha para o governo. Eu falei, não, eu trabalho para o Estado, independente do governo que esteja à frente. E esse espaço aqui é muito importante, eu volto a dizer, para mostrar as práticas do Estado. Às vezes a gente fica muito focado no governo, o governante que entra, o governante que sai, mas o que vai garantir que o Estado funcione bem são justamente essas carreiras de Estado que estão ali trabalhando diuturnamente, independente do governo que vier. Exatamente. E elas têm que ter suas prerrogativas observadas, né? E tem que ter um mínimo de independência institucional para conseguir trabalhar. Wilson, você sabe que a gente está numa fase que o servidor público está sendo muito criticado, né? Por várias questões, né? Mas muito em função também dos esquemas de corrupção e por aí vai, mas também a coisa da previdência, do privilégio, do aumento de salários e tal, da estabilidade no emprego e tudo mais. Agora, eu sou muito crítica, eu faço muitas críticas aqui, mas eu sou filha de funcionário público, irmã de funcionário, eu sou de Brasília, né? O funcionalismo público é uma coisa que qualquer nação, especialmente a democrática, precisa. Eles precisam ter eficiência, eles precisam ter boas condições de trabalho, bons salários, né? E quanto mais a gente perceber, se a gente conseguir superar essa percepção tão negativa sobre o governo federal, né, que no final é sobre uma instância de poder, se a gente conseguir superar isso e perceber essa eficiência e essa dedicação, a gente já tem um bom começo. Isso. Vamos em frente, vamos lá para as boas práticas. Vamos lá, boas práticas. Eu trouxe aqui alguns exemplos rápidos de boas práticas que já estão acontecendo, isso que você falou. Tem gente que já está trabalhando arduamente e com bons resultados, né? Uma das coisas que a gente faz na advocacia pública, por exemplo, é controle prévio de legalidade. Antes da licitação ir para a rua, antes do ato normativo ser editado, antes da política pública se iniciar, ela é examinada, né? Com base num conjunto de leis aí que é composto por lei de licitações, lei anticorrupção,
lei do Código de Ética do Servidor Público, a lei de transparência, a LAI, chamada LAI, né, Lei de Acesso à Informação, para que a gente garanta que aquele ato observe todas essas premissas para evitar a brecha, que é na brecha que o corrupto vai atuar. Né? Claro. Ações de improbidade e cobrança de valores desviados. Aqui uma questão interessante. Na Procuradoria da Fazenda, por exemplo, é cobrado inclusive um imposto sobre o valor desviado. Aquilo é entendido como renda. Existe um princípio até do direito humano chamado non-olet, não cheira. O dinheiro que foi arrecadado não cheira. Se isso entrou no seu caixa e você se utilizou disso como renda, ele é renda. Então você vai pagar, além da multa, além de ressarcir, você vai pagar um imposto de renda sobre aquele valor recebido. Muito né? bem, que bom. Parceria saber. com órgãos de investigação que eu mencionei antes, para conseguir fazer o bloqueio de bens antes né, desses bens serem desviados. As cautelares de bloqueio de bens têm a ver com isso. Políticas de integridade interna. O que a gente faz com tudo isso? Depois que a gente entrou com a ação de improbidade, que a gente identificou o desvio, a gente utiliza esse caso concreto para melhorar a política interna de compliance daquela instituição, daquele órgão. No caso da AGU, a gente atende, além de todos os ministérios, o Poder Público Federal, 159 autarquias e fundações públicas. Então, a gente tem uma capilaridade enorme, tem condição de identificar em cada um desses órgãos onde a gente pode melhorar e fechar essas portas para a corrupção. Claro. Acordo de leniência é um tema muito em voga, né, e que está em franco desenvolvimento. A gente viu o seguinte, olha, se eu fechar uma empresa, se eu impedir uma empresa de atuar porque ela estava envolvida em um caso de corrupção, eu estou penalizando a população duplamente. Claro. Né? Eu estou criando desemprego, eu estou tirando uma empresa do mercado. Então, o que eu preciso? Preciso que aquela empresa faça o ressarcimento do dano e se comprometa a não ocasionar esse mesmo dano novamente por uma política interna de compliance que seja rígida, sólida. E mais, a gente está usando inteligência artificial, Big Data, no combate à evasão, que é o seguinte, caminho do dinheiro. Onde esse dinheiro... Follow the money, né? Que segue o dinheiro e mesmo que esse bem tenha sido transferido, a gente vai lá. Tem alguns canais de denúncia que depois a gente disponibiliza o link para vocês. Ah, legal, porque tem até gente me perguntando aqui como é que faz, e aquele funcionário ou político que não se corrompeu, mas viu a corrupção e não fez nada, né? Então a gente tem, no Google também é fácil de achar, a Ouvidoria da AGU é um dos canais de denúncia e agora a PGFN, que é uma das procuradorias da AGU, ela tem um canal de denúncia patrimonial. Se você é uma empresa e você está vendo um concorrente que tem o mesmo porte que você, vende o mesmo produto, adota as mesmas práticas, mas de alguma forma ele está acumulando um patrimônio enorme. Você tem uma desconfiança de que ele não está pagando imposto, não está pagando tributo. Né? Você pode usar esse canal para dizer, olha, eu quero uma igualdade de condições no mercado. Eu não posso concorrer com alguém em igualdade de condições que está evadindo tributo, não está pagando. Então é isso aí que Nossa, a gente muito bom, Wilson. Uma aula aqui para a gente, até para a gente entender o que está acontecendo, porque a gente está tão contaminado por todo o debate. Claro que está tendo eleição e tal, mas mesmo em torno da corrupção, veja, ela caiu para 6º lugar na prioridade, né? Quer dizer, se a gente descuidar, o trem volta, porque vamos a corrupção retomar. é um ser... Vamos criar uma cultura de observância, de integridade, de compliance e eu acho que o meio político precisa entender. Para recuperar a credibilidade, é nessa onda que eles têm que surfar. E tem instrumento, exatamente. Tem instrumento. Semana que vem você está aqui? Eu acho que semana que vem a gente vai vir outro diretor. Isso, a gente vai estar fazendo revezamento para trazer vários pontos de vista aqui para vocês. Todo mundo comentando aqui o quadro do dinheiro público. Ontem todo mundo ficou comentando também. Bem-vindos. Obrigado. Semana que vem a gente volta com o quadro. Obrigada, Wilson. Até já. Bem, gente.